Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos conversar sobre como ter uma alimentação saudável. E o nosso principal objetivo é mostrar para vocês com todos os argumentos possíveis que dá sim para ser saudável e de uma forma muito leve e é mais simples do que você imagina. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no meu canal, dê o like, comenta e compartilha para que a gente consiga atingir ainda mais pessoas. E se você é aquela pessoa que tenta iniciar um planejamento alimentar, mas não consegue dar continuidade, que aguarda a tão sonhada segunda-feira, que é o famoso dia de iniciar a dieta, mas acaba se deixando levar, se perdendo na primeira oportunidade que vê pela frente, eu gostaria de te dizer que a alimentação, ela vai além da ingestão de um simples alimento. Para você conseguir se alimentar melhor, você precisa adquirir consciência e também um entendimento. Você precisa saber o que o seu corpo precisa e o que ele não precisa, você consegue deixar isso de lado. É indispensável também saber fazer as escolhas certas e também ter aí um conjunto de fatores. E assim como tudo que aprendemos nessa vida, a alimentação também é uma quebra de paradigmas. E hoje nós vamos desmistificar isso para vocês e mostrar que é muito mais simples do que a gente imagina. E para esse bate-papo, eu convidei a Laura Caldas, que é uma grande amiga e já tem aí hábitos muito saudáveis, segue uma alimentação bem balanceada, bem equilibrada e vai conseguir interagir com a gente, fazendo trocas, compartilhando as suas experiências, que com certeza vai agregar muito na vida de cada um. Laura, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camilinha. Primeiro quero falar que é um prazer participar do seu canal, ser entrevistada por você. Prazer é todo nosso. Obrigada mesmo por estar aqui. Obrigada. E Laura, para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria que você compartilhasse como que você iniciou e por que a prática de alimentação saudável. Então, Camilinha, o processo da alimentação saudável veio depois da prática do exercício físico, porque eu era muito pequena e sempre fui incentivada pelos meus pais a fazer atividade física. Então eu sempre fiz natação, vôlei, meu irmão também que é mais velho sempre gostou de praticar atividade física. Então acho que quando eu era criança o que mais me moveu nesse sentido assim foi a atividade física, porque a alimentação a gente muito novo não tem consciência, né? Sim. Dessas coisas, cabe aos pais, né? Então eu comecei primeiro na atividade física. E aí quando eu entrei na academia, eu tinha uns 15 anos. Eu ficava insistindo minha mãe para me colocar na academia e o pessoal falava que eu ainda não tinha idade para malhar. Olha isso. E aí quando eu consegui ir lá, fiz minha primeira ficha, eu sempre gostei de musculação. Então eu me dedicava muito, eu estudava muito, lia blogs, era blog, não tinha Instagram, né? Na época. Na época, foi antiga, então parece. E aí eu lia, me estudava, me formava, gostava, sabe? Quando você pesquisa a coisa por prazer, por gostar mesmo. Sim. E aí eu já tinha um tempo malhando, uns anos, e quando a gente dá uma estagnada na musculação, né? Seu corpo dá um susto ali, um boom inicial, e depois você não evolui tanto. E aí eu fui pesquisar alimentação, suplementação, e aí foi quando eu despertei o interesse por ir numa nutricionista pela primeira vez. E na época nem tinha muito isso, não né? Não era muito comum, e eu nova também não tinha dinheiro para investir. Mas aí fui pedir meu pai, fui na nutricionista da academia mesmo. E aí não sabia nada de alimentação, sabia o básico, sabia que pão era carboidrato, carne era proteína e o azeite era gordura, por exemplo. Então assim, era muito limitado, né? E aí contei pra ela meus principais motivações, né? Eu naquela época saudável, nova, de buscar uma nutricionista. E a minha motivação, voltando à pergunta sua, Camilinha, inicial, pela busca da alimentação saudável, foi física, foi estética, foi corporal. Eu tava já malhando, sempre gostei de atividade, mas eu queria algo a mais. Eu queria ir além.
Eu sabia que tinha como melhorar, eu sabia que eu tinha que investir na alimentação para conseguir ficar melhor com o meu corpo. Então, minha motivação inicial foi estética mesmo, né? E aí eu fui na nutricionista, ela me passou uma dieta, eu tive resultado com a dieta dela. E aí eu vi, opa, realmente funciona. Realmente a chave tá aí. Porque fazer atividade física pra mim, eu já fui muito criticada, entre aspas, né? Por ser fominha demais. Então, assim, nunca foi dificuldade, né? Principalmente quando a gente é mais novo, porque tem mais tempo, não tem tantos compromissos. Então, eu nunca fui muito de falhar nessa época na academia. Mas já na alimentação, foi um caminho, assim, com mais percalços, digamos assim. Mais desafio. Muito mais desafios. Muito mais difícil, tijolinho por tijolinho. Mas o que me motivou inicialmente a buscar uma alimentação melhor foi realmente a estética. E hoje, certamente, Laura, esse seu interesse de ter uma alimentação saudável não é mais voltado somente à estética, né? Não, definitivamente não. Foi o que me motivou, né, no início. Cada um tem uma motivação, né? Saúde, superar uma doença ou a estética mesmo. E eu descobri tantas maravilhas no simples fato de começar a comer melhor, de selecionar melhor, né? Tanto para estética, para confiança. Eu descobri na alimentação saudável uma ferramenta maravilhosa de desenvolvimento, sabe? De avanço, não só físico, não só estético, não só nessa questão, sabe? Mas a questão energética, espiritual, emocional. E eu descobri que quando a gente sabe escolher e passa a controlar melhor o que a gente come, a gente se torna muito fortes, Camilinha. Muito fortes e muito capazes de buscar coisas muito maiores. Por isso que eu acho que o primeiro passo para a transformação pessoal de uma pessoa tem que ser o físico. Tem que ser. O corpo, ela primeiro que é a nossa morada, né? Sim. É a nossa morada no mundo. E a gente tá dentro, a gente tá 24 horas, a gente que sabe como funciona, a gente que sente, a gente que vê a gente sem roupa. Sim. Então, eu acho que o pontapé inicial para você mudar de vida é você mudar o seu corpo. Perfeito. É você transformar. E primeiro, funcionar melhor. E segundo, você ter controle sobre ele. Pra gente pensar em controlar coisas maiores, né? Então, assim, a alimentação, o controle da alimentação, a alimentação saudável, né? Que ainda é muito tabu, ainda é um assunto muito polêmico, né? O que é saudável, o que não é. Mas eu acho que essa consciência da escolha na alimentação que a gente faz é um autocontrole muito poderoso que a gente desenvolve ao longo da vida, Camila. E é muito bacana, Laura, você compartilhar essa sua visão, porque dá pra ver, gente, que é algo muito simples, né, que tá nas nossas mãos e que todo mundo pode começar a fazer. A alimentação, ela pode ser simples, ela pode ser nutritiva, ela pode ser gostosa, né? Então, é um conjunto realmente de fatores. E o simples fato de você saber ter uma melhor escolha, querer se alimentar melhor, isso vai trazer uma transformação e tanta para a nossa vida. Né? A Laura começou a falar que o primeiro objetivo dela era somente estético, depois ela viu o tanto de outros benefícios que ela conseguiu adquirir, né? A parte emocional, energética, e é exatamente isso que eu queria continuar a conversa com a Laura, é que dá pra ver, gente, que uma pessoa que começa a se alimentar melhor, ela consegue ter vários benefícios nos aspectos emocionais, nos aspectos energéticos, mentais também, né? E a Laura comentou aqui sobre vários benefícios também que ela já teve, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é que você compartilha esses benefícios para as pessoas? Você tem toda a razão, Camila. Inúmeros benefícios. Eu, quando nessa época lá, com 20 anos, comecei a fazer a dieta que a nutricionista tinha me passado, eu comecei a ficar melhor emocionalmente, sabe? Eu via que não era tanta coisa mais que me abalava. Eu achei na época que era coincidência. Eu tava focada, então minha cabeça tava direcionada para isso, e eu não sabia dessa conexão ainda, sabe? E depois, com o tempo, hoje eu sei que não é coincidência.
realmente a alimentação regrada, focada, com objetivo, com controle, né? Ela traz mudanças imensas para a parte energética, física, mental, emocional, espiritual, tudo. Então, assim, o que eu falei antes, eu continuo enfatizando que o corpo é a porta de entrada, né? A sua vivência no mundo e também a sua ascensão desse mundo. Então, regrando a alimentação, a gente controla melhor o nosso emocional. Tem muitos alimentos. Hoje a gente sabe, a indústria, né? Essa coisa dos químicos, dos industrializados, né? Eles já estragam com o nosso corpo e deixam nosso organismo funcionando pior. Então, desencadeia processos inflamatórios, depressões, transtorno disso, daquilo. Hoje é uma gama de transtornos que o corpo sofre, sabe? Que acho que, assim, eu já li muito livro, né? Então, acho que grande parte dele seria resolvido simplesmente a pessoa se alimentando saudável, de alimentos naturais, mais natural possível. Então, eu acho, sim, que a alimentação ela é a porta de entrada para a sua evolução mental, espiritual, porque o corpo é a nossa extensão. O corpo é a extensão da mente, é laica, né? É da mente pro corpo, do corpo corpo pra mente. Total, eu concordo assim totalmente. E o que mais pega quando eu dou uma desequilibrada é a dieta. Quando eu começo, influencia então, mesmo, né? Muito. E já vira um termômetro também, sabe? Eu acho que tudo é autoconhecimento, Camila. Tudo. Você sabe, opa, tô com necessidade disso. Aí você já sabe o que seu corpo precisa, o que você tá pensando. Ou tá compulsivo com algum alimento. Então eu acho assim que é o que você falou, tá muito ligado. É engraçado, Laura, que pelo que você tá dizendo, tá me fazendo refletir, pessoal, que a alimentação, de certa forma, é uma ferramenta também tanta pra gente de autoconhecimento, né? Muito. Às vezes, se o meu corpo tá pedindo um doce naquele momento, não é o que eu preciso, mas é para poder trazer uma saciedade, né? Sensação de prazer, né? Isso é muito bacana. E a gente, só completando, Camilinha, a gente desde muito criança, a gente foi acostumado a se alimentar muito pelo nosso lado emocional. Total, o tempo todo. Tempo todo, tanto que comida de vó, comida de inverno, comida típica, comida daquilo. E a gente, querendo ou não, a gente come muito por emoção, né? Sim. A gente come porque a gente acha gostoso, sim. Eu como coisas que eu acho gostosas, né? Só que hoje eu controlo. Eu não como tanto sabendo que a coisa não é saudável, por exemplo. Mas eu acho que o sistema em geral, o mundo, né? O mundo que a gente vive aqui, essa terceira dimensão, ela criou a gente muito assim. Então, a gente vai com uma criança no supermercado, a minha não, porque a minha eu crio diferente. Com outras orientações, vivências. Mas assim, é tudo muito colorido, é tudo muito bonito, as coisas são muito duráveis, muito práticas. É isso. De carregar. É isso. Essa alimentação industrializada que o mundo trouxe pra gente, ela é prática de certa forma, né? Porque eu até comento aqui em casa às vezes que dá trabalho fazer uma salada. Nossa. Né? Você tem que ir no lugar, você tem que lavar, tirar o agrotóxico, deixar lá de molho, do jeito que você usa. E ainda tem isso do agrotóxico, né? A gente querer se alimentar bem, ainda tem vários contratempos que a gente ainda tem que superar. Exato. Preparar, tem que estar fresca, ela perde rápido. Então, assim, tem que querer, sabe? Porque não é, realmente, por esse lado, não é o caminho mais fácil. Não é. Mas é, com certeza, o mais recompensador de todos. E é um caminho possível, né, Laura? Muito. Basta a pessoa ter força de vontade, querer mesmo, fazer por onde. Porque, como você tá falando, o nosso mundo hoje em dia, todos procuram muito por praticidade, né? O que é mais fácil para mim, o que vai gastar menos tempo. Então, o que a gente vê muito por aí? Fast foods, né? Com comidas já congeladas, que é só esquentar ali, tá pronto. Mas aquele trabalho em si que a gente teria de parar um pouquinho o tempo, ir ali no sacolão, comprar uma verdura, uma fruta, né? Um legume que realmente vai trazer um nutriente para mim, preparar aquela refeição para mim. Gente, isso parece assim
que é trabalhoso, mas assim, traz pra gente um benefício enorme. E o fato também da gente estar preparando uma refeição, é até experiência minha, ritual, tá? né? É um ritual. Você colocar a sua energia ali, Autocuidado. gente, é muito gostoso. É muito gostoso. Você, sabe, mentaliza o que você quer, que aquele alimento vai te trazer uma sensação boa, bem-estar, saúde, vai te nutrir. Então, assim, é muito bacana. É um ritual Eu mesmo, amo, Laura. eu amo. Você É um falou ritual tudo. maravilhoso É, de autocuidado, sabe? De tempo, é de isso. conexão com o alimento. Que o alimento, ele, querendo ou não, ele vai fazer parte e vai virar a gente, né? Total, uai. Eu li muito tempo num blog, né? Na época dos blogs. Eu li há muito tempo, você é o que você come. E não entendia nada. Mas realmente, gente, é orgânico, né? Então, o que você come vai te dar um efeito momentâneo aqui. Nossa, um açúcar, por exemplo, vai te trazer um pico de glicose quase que imediatamente. Ou vai te dar também consequências mais a longo prazo. Mas fato é que o alimento vai se transformar em você. Vai. E isso é, se a gente parar pra raciocinar sobre isso, isso é uma coisa muito séria. Nossa. E muito maravilhosa, depende de como a gente quer, né, Camila? É isso. É isso, pessoal. Nessa reflexão, né, que a gente consiga aí entender que o mesmo tempero que a gente consiga colocar na comida seja aí um tempero também para nossa vida, para nossa saúde e para o nosso bem-estar como um todo. E para a gente estar concluindo essa parte, Laura, eu queria destacar, pessoal, que infelizmente está ficando cada vez mais comum o número de doenças emocionais que as pessoas estão tendo, independente da idade, como a ansiedade, a própria depressão. E pouca gente sabe que essas doenças estão diretamente ligadas ao nosso intestino, à saúde do nosso intestino. Um dos hormônios, né, neurotransmissores, que é muito conhecido, que é a própria serotonina, é inclusive produzida no nosso intestino. Então, o fato da gente saber cuidar da nossa alimentação, né, fazer aí todo o processo de desintoxicação do corpo também, é o principal método da gente estar também curando esses tipos de doença. Então, que fique aí para vocês essa dica, né, que a alimentação realmente vai muito além do que a gente imagina e ela pode ser sim o seu único remédio. E eu queria, Laura, que você compartilhasse um pouquinho pra gente qual que é a sua visão sobre essa conexão entre o nível consciencial e a alimentação. Boa pergunta, Camilinha. Eu acho que o nível consciencial está diretamente, intrinsecamente ligado com a alimentação. Por quê? Quando a gente inicia o processo dessa busca, né, dessa evolução, que no meu ponto de vista, a gente melhorar a alimentação, a gente evolui como um todo, né? A gente já falou aqui do aspecto mental, emocional, energético do corpo. Então, e eu acho que quando a gente é capaz de se autoavaliar, de se auto-observar, com discernimento, né? Que também é uma virtude que o ser humano tem e que é muito importante para isso também, para essa evolução da consciência. Então, quando a gente se torna capaz de observar os nossos hábitos, de fazer um julgamento na forma de tentar nos melhorar mesmo. Então, quando a gente é capaz de se auto-observar, só isso já traz uma consciência maior. Consciência de estar presente, de estar conectado com o momento, do que eu tô fazendo agora. E isso já automaticamente já te leva a raciocinar, a pensar sobre o que você vai comer agora, né? Eu acordo e penso, o que meu corpo precisa de manhã? Ah, eu preciso de uma energia, eu preciso de um carboidrato, mas eu também preciso de uma proteína de manhã, pra não ficar com fome logo ou para esperar. Então eu acho que essa capacidade de escolher os alimentos certos, no momento certo, com o objetivo certo, isso traz uma consciência muito grande pra gente mesmo. E eu queria comentar, pessoal, que a consciência é a faculdade que permite ao homem o conhecimento e a avaliação do que se passa em si e de tudo que está ao seu redor. Então, quanto mais a gente eleva o nosso nível consciencial, mais conhecimento intuitivamente a gente vai ter de si e também do todo. E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais responsabilidade também a gente passa a ter,
né? E relacionar o nível consciencial com a alimentação, pessoal, é como se eu diariamente comesse algum alimento que eu tenho a certeza que vai me fazer mal. É eu não ter uma certa reflexão, né? Se eu realmente preciso daquilo, se aquilo vai me trazer algum tipo de benefício, porque a gente deixa, muitas das vezes, o nosso lado emocional falar mais alto, né? Isso está diretamente ligada ao nosso sistema de recompensa, que vem aí através da própria dopamina, que é um neurotransmissor. A dopamina, ela traz pra gente essa sensação rápida, né, de prazer, de bem-estar, e é questão assim de segundos. E que se a gente começasse a ter essa consciência que a gente está falando aqui, isso vai ser evitado como um todo. A gente vai conseguir pensar, a gente vai conseguir refletir antes, por exemplo. Me deu uma vontade muito, né, forte assim de comer coxinha. Por que que, em vez de logo comer de cara, sem pensar, sem refletir, eu não paro, penso e começo a avaliar? Será que realmente eu preciso estar comendo essa coxinha nesse momento? Qual o tipo de benefício que ela vai trazer para a minha saúde? Será que eu não posso estar fazendo uma outra escolha e comer um outro alimento que vai ser tão bom quanto? Né? Então, parar, refletir, vai trazer cada vez mais consciência para a gente. Você concorda, Laura? Muito, concordo totalmente. E me fez lembrar até de uma história engraçada. Que hoje em dia eu tenho certos alimentos que eu costumava comer e que hoje não entram na minha boca mais. E quando eu fiquei grávida, a primeira coisa que eu fiz foi eu cortei o refrigerante. Porque eu era dessa turma da Coca Zero, pode, porque não tem caloria. Porque mais isso saudável. é melhor do que um suco de laranja. Enfim, então a primeira coisa que eu fiz, eu cortei refrigerante da minha vida e nunca mais tomei. E assim, por quê? O pessoal me pergunta às vezes por quê? O álcool, depois de um tempo também eu fiz a mesma coisa com o álcool. Então, assim, só de refrigerante, assim, já tem mais de 6 anos. Não sinto vontade, não vou voltar a tomar, porque simplesmente eu tomei consciência de que aquele alimento não vai fazer parte do meu corpo mais, né? Porque isso também é uma questão de cuidado, de amor próprio, né, Camila? Total. Tipo assim, eu me amo a ponto de não fazer isso comigo, né? Eu não quero aquelas toxinas pra mim. E isso é do refrigerante, é de uma farinha, sei lá, o que a gente acha que faz mal pra gente. Então, esse nível consciencial, o auto-amor, o autocuidado e essa ponderação alimentar, eu acho que você foi no ponto certo. Eu acho que isso aí é a grande conexão de tudo. Perfeito. E é você ter essas escolhas, né? Não quero álcool, não quero refrigerante, mas com certeza você tem essas escolhas de uma forma leve, porque você sabe que é o melhor para você, né? Não é difícil, não traz aquela rigidez, né? Então... E alimentar saudável é muito gostoso, gente. É muito gostoso. Pensa se não é gostoso você preparar sua própria sobremesa lá. Junta lá um mel, um cacau, uma banana, sabe? Não sei o que a gente tem vontade de comer. A gente mulher sempre pensa no doce, né, Camila? Nossa, realmente. que é isso? As formigas aí nos entendem. Mas eu gosto de doce. Eu já fui uma pessoa, assim, olhando pro meu passado hoje, eu era um pouco compulsiva, sabe? Pra não dizer muito. Também, ó. Eu era destruidora, barra de chocolate, enfim. Mas hoje... Você passou no AA, recuperou? Hoje eu tô aqui contando uma história pra vocês. Brincadeira, gente. O AA da Laura é a consciência que a gente tá comentando aqui, né? Que ela adquiriu. Ai, gente. Mas essa questão do doce é engraçado, porque eu acho que é um gosto tão intenso, né? E é uma emoção, um prazer tão intenso que quando a gente aprende a saborear, né? Não precisa de muito. Não precisa de muito. Basta um pedaço, né? O 50% menos, acho que é bem aplicável nisso aí, pra quem também gosta de doce, né, gente? Ela comentou sobre os 50% menos e a gente vai começar a falar sobre isso, inclusive, tá? Posso falar? Claro. Você comentou aí sobre os 50%. A gente participa de um grupo chamado Dáquila Pesquisas, que eu vou colocar até aqui o link, né, para quem tiver interesse de conhecer. É muito bacana, a gente tem vários conhecimentos lá de todas as áreas possíveis. E lá a gente aprendeu uma regra voltada para alimentação,
que se a gente conseguir praticar isso na nossa vida, turma, assim, traz uma transformação imensa para todos nós. E a regra diz o seguinte, que a gente tem que estar comendo 70% cru, 30% cozido e 50% menos. É algo assim, desafiador, mas que é possível de certa forma, né, Laura? Eu confesso que quando eu vi essa regra eu fiquei um pouco assustada. Mas assim, depois que a gente para e começa a refletir, que aí a gente começa a prestar atenção, né? Nossa, será que eu tô comendo 70% cru ou 50% menos? Eu levanto da mesa empanturrado? Como que eu tô comendo 50% menos? Exatamente. O que eu achei mais, eu confesso que eu tenho dificuldade de aplicar o 70% cru. Digamos que os 50% a menos, eu até consegui reduzir, sabe? Tem épocas que eu como mais, épocas que eu como menos, estratégia alimentar, de academia. Sim. O cozido, a gente quase não faz fritura, né? Acho que essa regra exclui a fritura, né, Camila? Sim, total. Mas o 70% cru, eu tenho dificuldade. Eu ainda não consegui aplicar, mas eu tô em busca. Eu acho que assim, o que nos ajuda nessa questão da regra, de colocar ela em prática, é o fato assim de tentar desembrulhar menos possível e descascar mais, né? É a gente entender que o alimento que a gente precisa, que vai ter o nutriente necessário, vai estar no sacolão, não vai estar nas prateleiras de supermercado. Né? Então, só o fato da gente ter também essa consciência, passar a consumir mais verduras, mais legumes, frutas, tentar o máximo possível consumir os alimentos in natura, né? Que tem a ver aí com a questão de estar cru, porque, de certa forma, quando a gente faz o alimento cozido, ele perde um pouco, né, dos seus nutrientes, da sua composição. Então, eu acho que é isso, né, Laura? No sacolão, com certeza, a gente vai conseguir. Com certeza. Eu vou no sacolão pelo menos umas 3 vezes por semana. Tá vendo? Porque, pra pegar as coisas frescas também, né, Camila? Então, eu não compro pra semana inteira, porque eu sou assim, aí eu quero experimentar uma fruta, eu não sei se tá boa, aí eu compro um pouco. E assim, no caminho da escola da Catarina tem um sacolão. Eu já passo lá pelo menos umas 3 vezes por semana. Já pego a verdura da semana, as frutas e supermercado menos. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu consumo muito pouca coisa de supermercado, Camila. Ai, que bom. Isso é um Pouca avanço coisa. e tanto. Vou dar um exemplo. Que eu como de supermercado que é teoricamente industrializado é tapioca. Sim. Eu como tapioca, como aveia. Feijão. Feijão, arroz, como também. Macarrão. O mínimo. É o mínimo. Digamos que eu, de supermercado, eu basicamente só como isso, Camila. Pois é. A gente brinca que praticamente supermercado é para material de limpeza. Né? Porque não vai ser ali que vai ter a nossa comida ideal. Não mesmo. Não e mesmo. É isso, turma. Assim, eu só completando aqui, falando de supermercado e falando de como a população ela cai assim nessa armadilha, no sistema da praticidade. Os alimentos do supermercado, eles são muito chamativos, né? Nossa. Muito gostosos, muito práticos, não estragam. E isso é um perigo para a saúde, né, Camila? Demais. É tentador, de certa forma. É tentador. É gostoso, é prático. Só não faz bem. Só não faz bem. Então, prefira um sacolão. É isso. E fica aí, turma, para vocês, né? A informação que a gente tem que evitar o máximo possível de alimentos industrializados, com química, acidulante, conservante, né? Buscar o alimento mais natural possível, beber bastante água. A água, ela ajuda muito nesse processo de digestão, principalmente água em temperatura ambiente. O fato de você também não precisar comer tanto, tem muita gente que fala da regra de comer de 3 em 3 horas, não é por aí, né? A gente tem que comer exatamente no momento que tiver vontade, na hora certa. O nosso corpo, ele diz muito pra gente, só que às vezes a gente não tem a consciência, né, pra ouvir o que ele tá falando. Então, sentiu fome, é o horário certo, é o momento de você comer, né? Não precisa de ficar preocupando muito, né, com tanta alimentação assim, como é falado pra gente. Então, espero aí que contribua essa informação para vocês. E no início do vídeo, eu falei com vocês que o nosso principal objetivo era mostrar que dá sim para ter uma alimentação saudável e de uma forma muito simples.
E Laura, eu queria que você compartilhasse algumas dicas para as pessoas que têm dificuldade, né, de adotar aí essa rotina na sua vida e quebrar de vez esses paradigmas. Uma dica, Camila. Então, eu acho Várias, que... tá? Fica à vontade. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica só, era ir aos poucos, sabe? A gente não vai de um dia para o outro consertar uma vida inteira de hábitos não saudáveis. Então eu acho que o primeiro é escolher uma coisa que você tem vontade de melhorar e focar nisso. Às vezes, na maioria dos casos, não é sobre o que comer, Camila, na minha opinião. É sobre o que não comer. Isso aí, sabe? concordo. Porque já pegando aí a regra dos 50%, né, da alimentação ideal, eu acho que é muito mais sobre o que deixar de comer do que sobre o que incluir, sabe? Porque o que comer todo mundo sabe o que é saudável, né? Agora as quantidades, como que você vai fazer isso ao longo do seu dia, da sua rotina, aí já é estratégia, já envolve talvez um profissional, um nutricionista, um médico. Mas eu acho que se a pessoa quer começar hoje a se alimentar melhor, eu acho que tem que ir devagar. Tem que ir primeiro tirando o que não é saudável. Só de tirar o que não é saudável já é um feito, assim, maravilhoso. E aí a gente vai devagar. Qual que é o objetivo? Se você quer emagrecer, então eu estudei, pesquisei que para quem quer emagrecer, por exemplo, não é bom comer carboidrato depois de certa hora, por exemplo, à noite. Então, adotar estratégias, estudar, pesquisar, ler, conversar. Eu acho que mexe com essa questão que a gente tem também de buscar. Eu acho importante quem quer ir a fundo num assunto se dedicar, né? E aí, uma coisa que era difícil para mim lá atrás, que era a questão do doce, que eu já falei, hoje eu já considero muito melhor. Já superou, né? Já superei. Eu sei que eu não preciso desse alimento mais. Então é mais sobre abrir mão de comer o que é saudável, o que é nossa emoção diz pra gente comer e escolher o que eu devo comer, não o que eu quero comer, mas o que eu devo comer de acordo com meus objetivos. Então acho que é muito por essa questão de foco, de ir aos poucos e de adotar depois, ao longo do caminho, estratégias alimentares. Perfeito, maravilha, super concordo. E eu queria também compartilhar algumas dicas para o pessoal. Uma coisa que fez muito sentido para mim é escolher o corpo dos meus sonhos. Eu, gente, confesso para vocês que essa técnica, assim, realmente funcionou. Às vezes a gente tem muito essa questão de inspiração, e que é muito positiva. A gente tem que se inspirar sempre, né? Numa coisa que vai ser positiva, enfim. E eu me inspirei num corpo ideal, né? De uma mulher que para mim era referência. E eu comecei a tentar modelar essa mulher. E o que é a modelagem, né? Só para poder introduzir o conceito. A modelagem ela é uma técnica que faz parte da PNL, que é a Programação Neurolinguística. E na modelagem, a gente consegue aprender e replicar um modelo que está dando certo na nossa vida, né? Para a gente conseguir alcançar aquele resultado em um curto espaço de tempo. Então, com essa modelagem, eu comecei a acompanhar mais essa mulher, comecei a entender quais hábitos que ela tinha no seu dia a dia. Às vezes me dava uma vontade de comer alguma coisa gostosa, né, que não era tão saudável assim. E eu ficava pensando, como que será que ela ia reagir diante dessa situação? Então eu tentava sempre me inspirar nela e para mim funcionou muito. A modelagem funcionou para a questão da alimentação, pode funcionar para qualquer outra coisa também. Você pode compartilhar com a gente, Camila, quem que é essa mulher? Claro, é a Tainila Miranda. Quem não conhece, é um ícone na internet. Eu conheço, maravilhosa, fenômeno no Instagram, realmente inspiração. Inspira. E isso ajuda, gente. Parece Ajuda. Simples, tá? Mas faz muita diferença. Né, engraçado você falar disso da modelagem, que eu me imagino, quando eu não tinha tanto prazer assim nessas coisas, né? Porque eu acho que depois que se torna um hábito, cria até um prazer, né, Camila? Total. E aí eu tentava me enxergar no futuro plena, comendo bem, sabe? Tipo assim, eu tava com a postura ereta na mesa e me via comendo bem e eu me sentia ali naquele momento
saudável, bem, plena, sem vontades extravagantes, sendo feliz e sendo saudável ali na minha comida, sabe? Eu fazia tanto isso. Olha pra você ver. E é o poder da visualização também. É isso. Essa dica que ela tá falando, pessoal, eu ia comentar também. Funciona muito. Você se visualizar, né? Da forma que você quer, do corpo ideal que você quer alcançar. Sim, eu faço isso do corpo também, completando. Faço isso do corpo. Quero ficar, sei lá, menor ou ter mais massa. Ultimamente eu tenho me visualizado mais forte, né? Então eu deito, fecho o olho, na hora que eu tô lá também no meu treino energético, por exemplo, aplico isso também pro corpo, sabe? Eu me visualizo do jeito que eu quero ficar. A perna, o músculo. Isso massa vai magra, acontecendo, Aí você vai direcionando sua energia para aquilo que você quer. É isso. A gente tem poder, né? Muito. O pensamento, nossa, ele cria realmente, assim, coisas maravilhosas se a gente conseguir usar ele ao nosso favor. E você comendo, né? A Laura falou da visualização, que ela se enxerga muito bem, conseguiu conquistar isso para ela. Às vezes, quando a gente vai comer também, pessoal, você coloca na sua cabeça, no momento, que aquele alimento tá te trazendo mais saúde, aumentando a sua imunidade, te deixando mais nutrido, né, com boas sensações. Automaticamente, quando você vai dando esse comando mentalmente, tudo que você passa a comer, você já sente aquela emoção na hora, não tem como né, não Laura? gostar, né? Exatamente, é instantâneo, sabe? Então, gente, o fato de você trabalhar a sua mente também, assim, vai fazer uma diferença gigante nesse processo. E para quem não conhece, pessoal, a Laura tem uma marca muito bacana de alimentos saudáveis, low carb, sem glúten, que chama Cacau Fit. E eu queria que ela compartilhasse um pouquinho com a gente como que foi o início, né, da criação dessa marca e o que ela tem de bom, porque eu sou, assim, fã de carteirinha. Camila é minha cliente número 1. Sou fiel. Então, Camila, a Cacau Fit nasceu de uma necessidade que eu tinha de comer coisas gostosas e ainda assim ser saudável. Sem, tipo assim, a grosso modo, ser saudável comendo coisas gostosas. E eu lembro que quando eu comecei lá atrás a fazer musculação, a gente tinha aquele mito, né, de academia, que era frango, batata doce, que era aquela comida ruim que a gente tinha que comer para conseguir ser saudável, bater meta, né, ganhar massa. E depois que eu engravidei, né, que foi logo depois que a Catarina nasceu, que eu comecei principalmente a praticar o low carb, sabe? E eu engordei um pouco na gravidez, engordei mais ou menos uns 15 quilos, sabe? Então, o que me trouxe de volta foi esse prazer em achar alimentos que eu achava gostosos e que me emagreceram. Eu emagreci rápido. Não é porque eu era louca da academia, até porque chegou aquela fase que a Catarina nasceu, logo depois já começou a pandemia, então não tinha academia. Tudo fechado, uma loucura. Então, assim, eu criei essa marca justamente para poder comer bem e ainda assim ser saudável. E o low carb, principalmente, eu sou muito adepta do low carb, acho que é uma estratégia maravilhosa. Já li diversos livros que falam muito bem da dieta com baixo carboidrato. E depois, se você quiser, eu posso até compartilhar os livros, claro. Camila. Eu posso até deixar aqui na descrição alguns links. Muitos têm audiolivros hoje em dia, né? Sim. Então, eu tenho produtos sem glúten, sem leite. E realmente é o que eu aplico na vida. Porque eu acho que a vida saudável, ela não é vida sem graça. Muito pelo contrário. A gente descobre tanta coisa boa, tantas maravilhas sendo assim, que não é ruim. É, na verdade, muito prazeroso e muito apaixonante. Eu tenho pães ou sem glúten. Na verdade, eu só trabalho sem glúten e algumas coisas têm leite, mas a maioria não tem leite também, porque eu também não sou adepta do leite. Então, tudo que eu acho que não é saudável, eu tento não passar isso para os clientes, sabe? Então, tem pães artesanais, sabe? Pão australiano, pão de forma, tudo que facilita a nossa vida também no dia a dia, né, Camila? Nossa, é isso. Porque fora a comida do almoço e da janta, é difícil lanche, né? Lanche rápido, Lanche né? rápido, Sim. saudável, que tá sempre ali na mão. Então, tem lanches, tem sanduíches recheados, pães recheados também. Eu tô focando agora mais em pão.
Antes, quando eu comecei, meu objetivo era mais o doce. Acho que a Cacau Fit até acompanha um pouco a minha história, sabe, A Camila? evolução, né, da própria Laura. Porque ela chama até Cacau Fit, porque eu comecei vendendo brownie. O brownie, pra mim, é maravilhoso, vendo até hoje. Meu querido. Adoro. Assim, com farinha de amêndoas, não usa açúcar. E eu acho que dá pra gente comer doce, comer bem, ter prazer na alimentação, com tudo com controle, com autocontrole, com discernimento, com consciência. Então, a Cacau Fit é uma coisa bem pessoal e bem é bem a minha cara mesmo. Tudo que eu aplico, tudo que eu como, tudo que eu descubro, tudo que eu pesquiso, que eu testo, eu passo isso para os meus clientes. Maravilha, Laura. Muito obrigada por compartilhar. Pessoal, vou colocar aqui, tá, o link para vocês conseguirem acessar a página da Laura, da Cacau Fit, conhecer o cardápio, né? São produtos maravilhosos, super saudáveis e ela envia para o Brasil todo, inclusive, né? Não é só na região de Belo Horizonte, certo? Certo, a gente envia o produto, vai congelado, embalado. Perfeita. Daí para todo mundo mesmo. É. E a gente já tá chegando no final da nossa gravação. E eu queria pegar a Laura de surpresa e fazer uma brincadeira com ela. Laura, vou te fazer 3 perguntas e você vai ter que falar a primeira palavra que vem na sua mente, sem pensar. Rápido, tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Se você fosse escolher um alimento para sua vida, apenas um, qual seria? Eu acho que o ovo, Camila. Ovo. Acho que o ovo. Bacana, necessário, né? É, uma escolha pensada. Boa. Porque o ovo, pra mim, é um alimento que funciona muito bem. Manhã, dia, tarde, noite. Eu acho que o alimento que eu mais confio e gosto pra manutenção da saúde é o ovo. Boa, gostei. Agora, segunda pergunta. Se você fosse escolher um tempero, qual seria? Eu vou falar o que veio, já me veio na cabeça. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Delícia. Pimenta do reino. É bom ter uma pimentinha, né? Me faz um bem também. A vida né? precisa de uma pimenta, né? É isso. É. É o tempero da comida que é o tempero da Da vida, né? Faz Eu total acho. sentido. Eu acho. E a terceira pergunta, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está brincando aqui, é um jogo dos 5 sentidos. E se você fosse escolher um cheiro de uma comida assim, que pra você é super agradável, qual seria? Pode ser de um tempero também. Pode. Canela. Canela, amo. Eu amo cheiro de canela. Muito bom, gostei. Amo. Tô com você. Tá comigo? Aham. Deu match? Deu match, ó. Muito bom. É isso, pessoal. Queria agradecê-los, tá? Por vocês terem ficado aqui com a gente até o final. Espero que esse conteúdo tenha feito diferença na vida de vocês, né? E que vocês saiam daqui mais conscientes, querendo escolher os alimentos que vão, de fato, nutrir o corpo de vocês e não destruir. Laura, obrigada mais uma vez, tá? Pela parceria. Fica à vontade. Eu que agradeço, Camila. Eu adorei conversar sobre isso. É um dos temas que eu mais gosto de conversar, porque eu acho que acho que é muito mais além do que só o hábito de se alimentar. Eu gostei muito de falar sobre isso aqui. E muito obrigada pelo convite. Desejo todo o sucesso do mundo para você e para o seu canal. Obrigada, a primeira de muitas. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.